Fala, gente, tudo bem? Tô de volta aqui no escritório. Ontem, na hora que eu voltei da obra, a gente ficou conversando lá depois com o pessoal lá, enfim, tinha algumas coisas lá que eu não tava de acordo, né? Eles furaram, não sei se foi falta de compatibilização da arquitetura, não sei. A gente tinha projetado todos os furos na laje pré-moldada, na nervurada, a gente colocou uns trechos maciços pro pessoal poder furar lá. A gente armou aquilo, né, como se fosse uma lajinha no tamanho da cubeta. Aí o pessoal acabou furando algumas nervuras na capa, outras quebraram. Mas enfim, o concreto aceita muito desaforo. Às vezes você vai na obra ali e pega algumas coisas, mas tudo bem. Mas no geral, assim, é uma obra bem legal. Se vocês verem pelo tamanho da casa, a complexidade das coisas, vãos muito grandes, cargas muito altas. A proteção que teve ali, papel assim, importantíssimo na concepção da estrutura, né? Essas lajes nervuradas aqui, que estão aqui na forma atrás de mim. É, enfim, essas lajes aqui eu vou mostrar já. E a parte da casa que foi mais crítica, que foi um pouco mais fácil, difícil de conceber no modelador do TQS, foi aquela laje que tem dois beirais, assim, que vocês conseguem, vocês viram ali no vídeo. Porque é um pouco difícil, né? O PQS, eu acho que nenhum software de estrutura brasileiro ainda faz isso, a gente tem que fazer a famosa gambiarra ali para fazer a adaptação. Porque uma viga pega duas lajes, né? Ela pega uma laje pelo topo e uma laje pela base. E aí acaba ficando complicado, você tem que, enfim, tem algumas maneiras de fazer, uma hora eu posso ensinar também. E essa, assim, obviamente isso não é a parte mais difícil, a gente detalhou os tirantes, ele foi bem legal para poder fazer essa estrutura. E no fim das contas, eu acho que tiveram alguns pequenos problemas ali durante a construção, mas a casa ficou pronta, é um projeto antigo até, foi no final de 2023 para 2024 assim que a gente finalizou. E aí, agora que a estrutura acabou, e eles vão começar a fazer a parte de acabamento da casa. A estrutura acho que não tem mais nada, eles estão fazendo só mais uma escada, só que aquela escada não era estrutural ontem. E a estrutura foi bem desenrolada, assim. O problema que eu vi ali, desde o começo, foi sempre as contenções, porque vocês viram os terrenos são muito acidentados, o terreno é muito acidentado, dá pra ver, assim, a vista que tem, porque a gente tá no topo de uma montanha, e aí quem fez aquelas contenções lá foi uma empresa especializada para a parte de muro gabião, que é basicamente o que tem no resto do condomínio. Os muros naquelas casas são mais ou menos nesse estilo, porque todas as casas basicamente têm um terreno parecido. É difícil de trabalhar. A gente acabou calculando fundação em sapato, não entrava estaca lá nem a pau. Tinha muita pedra, mas também o solo era muito duro. O pessoal às vezes tinha que usar martelete para poder cavar ali. Tinha trechos que eram mais fáceis, outros eram mais difíceis. Tinha pedra muito grande em alguns lugares com pilares com cargas altíssimas. Tinha pilar lá com, sei lá, 150 toneladas. E era difícil de fazer a inserção da sapata. Mas bom, vamos lá, vou explicar o projeto aqui. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui o 3D da estrutura. A casa, como dá pra ver lá na imagem aérea, é isso aqui, né? É bem grande. Tem uns 1.200 metros quadrados, mais ou menos. 1.300, não lembro exatamente, mas é grande pra caramba. E aí, só passando rápido aqui, o que era o que, né? Pra todo mundo se situar. A gente, quando chega, tá aqui embaixo e a vista da casa é meio que essa assim, ó. A gente vê a casa mais ou menos por aqui, quando a gente tá chegando lá no terreno. A gente sobe aqui pela direita, passei por aqui, né? Eu entrei na academia no vídeo. Aí eu entro nela aqui, ó. Aqui tem a cobertura da piscina, que vocês viram lá, tava tudo lá certinho, volta aqui, beleza? A gente sobe aqui, e aqui a gente vê aquelas lajes nervuradas, lá de cima. Tá vendo? Se vão aqui, sei lá, acho que é 12 por 12, não lembro, é grande. Porque a carga aqui é muito alta, cara. A gente não podia ter laje muito alta, tinha que protender essas lajes pra poder passar também, porque não passava. Que vai ter um jardim aqui em cima, né, dessa parte da casa, desse solar. Basicamente, esse é o problema. Aqui no 3D ainda ficou errado, mas essa laje aqui continua. Ela não morre, que ela passa por cima, a gente errou aqui, nesse 3D. Mas ela segue, ela não morre. Aí, lembra da laje triangular cortada também, que dava pra ver? Lá na, é essa aqui, ó. Essa é a laje. Aí, beleza. E lá dentro, aqui também, você falou que é grande, mas eu pretendi só essas duas vigas, essa e essa. Ah, mas qual que é a diferença da de cima pra de baixo? Pô, a carga da de baixo a gente usou laje pré-moldada aqui, conseguiu vencer. Só que aqui não podia ter viga no meio por conta das instalações. A gente tinha que ter uma folga aqui, ó, tá vendo? Olha a altura aqui, já tava apertada a borda da laje pra passar forro e tal. E aqui a gente podia ter, então tava com mais folga aqui embaixo, dava pra ter essa laje. Aqui em cima não podia ter. Então a gente protendeu a viga e protendeu a laje. Aí, beleza, a gente entra aqui, essa é a laje nervurada lá dentro da sala, tá vendo? E aí, a gente também tinha um forro até generoso, vocês viram que tem tubulação para mais de metro. E o pessoal acabou furando aqui, não tem no nosso 3D, mas na forma tem, as lajes que estão, as cobeiras que foram preenchidas com concreto. Uma coisa aqui legal é a escada, né? A escada vai ser metálica. O pessoal acabou rebocando a viga, mas vai descascar lá para poder fazer o chumbamento, era pra ter feito antes. Aí vai colocar agora a escada aqui. Então, mas enfim, vai ficar legal. Essa escada é um perfil metálico, se não me engano, de 12,5 a chapa, meia polegada, chumbada aqui na lateral, chumbada aqui em cima. E é isso. Aqui em cima a gente não utilizou proteção. Os vãos são razoavelmente grandes. Ontem acho que eu mostrei no vídeo, na obra, por essa vista aqui, a gente estava bem nesse corredor. Esse pilar aqui, né? Então esse vão aqui é muito grande, daqui até aqui.
E aí eles colocaram, aqui tem uns, sei lá, 12, 14 metros, não lembro. Eles colocaram aqui em cima, essa estrutura a gente já tinha feito pra subir um bloco aqui, uma cobertura metálica. Eles aumentaram um pouco lá em cima aqui de bloco, não ficou muito ok. Eu até joguei uma carta pra ver o que acontecia, tava passando. Enfim, não ficou legal assim, da minha parte, que simplesmente cheguei lá e tava. Coisa de obra. E a laje que eu tava falando pra vocês é essa aqui, ó, tá vendo? Ela morre certinho. A gente deixou uma folguinha aqui, ó, nossa estrutura, porque a hora que fizer a massa, ela vai dobrar aqui por cima, e aí não vai morder a estrutura, vai ficar uma certinha por dentro da outra. E aí o legal é isso aqui, mas isso que eu tô te falando, essa viga aqui, ó, ela pega a laje de cima e de baixo. Não tem como se fazer isso no DQS, duas lajes no mesmo pavimento, então, famosa gambiarra pra dar certo. Mas funciona bem, né? Você tem que considerar a carga de uma na outra e por aí vai. Esse trecho aqui também é um pouquinho chato, parece simples, mas não é, porque tem uma laje aqui por baixo, é o mesmo conceito, né? Mas enfim, viu um esquema de laje de viga, pegando sempre uma viga com laje por cima e por baixo. Aí, essa é a parte de cima. Esse beiral aqui, ó, tava com 1,60, 1,70, não lembro. Quando a gente olha as fotos, eu vou pegar aqui, vai ficar mais fácil de jogar as fotos aqui, ó. Eu postei ontem no Instagram. Ó, esse beiral aqui de cima é aquele que a gente tava vendo ali agora. Peraí. Onde que tá? Tá aqui. Tá vendo? Ai, caramba. Isso tá aqui. Beleza. Ó. Aqui é a laje nervurada. Isso aqui é lá na academia. Ó. Esse beiral aqui. A laje nervurada ainda. Olha lá. Os tirantes que a gente colocou no 3D. Estão aqui. Por que eu fiz isso? Porque a laje de cima, ela desencontra com a de baixo. Quando a gente tem isso, qual é o problema? Se você tem uma laje aqui. Deixa eu mudar o nível. Basicamente o que acontece é isso aqui, ó. Imagina que você tem uma laje assim. Qual que é a tendência disso aqui? Você, você não tem uma continuidade? Você não tem uma continuidade de laje aqui em cima? E isso daqui é muito grande. A hora que eu faço isso, a tendência, na verdade, é fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai fazer mais ou menos nos olhos, tá? Aí, essa laje vai começar a fazer assim, ó. Essa é a famosa torção, certo? Tô errado aqui, ó. É só pra ter mais ou menos alguma coisa. Aí, pronto. Tá vendo? Essa é a famosa torção. Vai torcer aqui, ó. Quando a gente olha na Jesus de Paulo, o que acontece? Vai torcer. E era muito grande, não passava. Na torção não passava nada. Tava estourando tudo. O que eu pensei? Falei, bom, beleza. Eu posso pegar. Só que daí a laje de fundo aí não era reta. A arquitetura projetou ela meio assim, ó. Aí, o que eu pensei? Falei, bom, beleza, eu posso pegar, a laje fica assim. Como não tem continuidade, o que eu pensei? Fácil. A gente pega e cria um tirantinho aqui, ó, tipo 19 por alguma coisa, não lembro. E aí a armadura dele vem, porque isso aqui tá totalmente tracionado. E entra aqui, ó. Pronto, tá resolvido. Aí eu tenho a armadura de. Tem os estribos da viga, por exemplo, aqui, mas. Aí beleza, a gente tem aqui o fundo da viga, ó, da laje junto, né? Aí tem o negativo, que eu não lembro qual que a gente detalhou aqui, mas enfim. Não foi só isso, óbvio. Ele deve ter feito, acho que eu fiz isso aqui com ele. Não lembro. E amarrei com. Sei lá, não lembro. Fez alguma coisa parecida com isso. E a gente amarrou isso aqui, ou seja, você fala, pô, esse negativo não aumenta. Basicamente, eu armei pra segurar isso, como se não tivesse esse tirante, mas eu considerei a armadura do tirante. Então ela pega e ancora aqui dentro. Eu tenho um comprimento de ancoragem razoável, ela segurou, como eu fiz bastante. O peso da laje não é absurdo. Então quando a gente olha aqui no 3D, dá pra ver certinho, ó. Olha lá, os tirantes e tal. Aí a gente tem aqui na obra, como eles foram feitos, tá vendo? Dá pra ver a laje aqui é chanfrada por baixo. Olha lá, olha isso aqui, ó. Tudo aparecendo. Dá pra ver legal, ficou legal pela sombra. E esse aqui é a laje que eu tava falando aqui no solar, os pedais da laje. Cadê? Olha lá, certinho aquilo que eu tava mostrando, tá vendo? Laje de cima, laje de baixo e tal. Então foi um projeto, porra, bem legal, uma casa muito grande, cheia de desafio. E aí, o que mais? Enfim, a gente fez esses tirantes pra poder suspender essa laje e ela não cair, né? Então ela tá chanfrada e tal. Olhando aqui as formas, dentro da fundação, tive que colocar de lado na folha tão grande que era. Esse aqui é o terreno, tal, a gente colocou aqui. Então aqui tem as dimensões dessa pasta, tem que ficar nessa 75, 40, nem cabide tão grande que é a casa. Então a gente colocou aqui o desenho certinho. Aí beleza, eu vou passar rápido nesses desenhos e aí fica mais dinâmico o processo. Aí beleza. Forma de fundação aqui do nível da academia. Então esse é o desenho. Aí a forma do, acho que é a fundação do nível da garagem. Olha lá, nível garagem. Que daí vai subindo o nível da casa. O negócio é meio complexo. Bastante, na verdade. Aí, aqui, acho que já. Não, que é um nível intermediário. A folha 5 é o térreo. Aqui já começa a ficar interessante. Aí, beleza. Vamos girar. Bom, esse aqui, viga protendida lá, que é o tipo que eu tava mostrando no nível que cobre a garagem. Né? Lembra que eu falei, tem duas lajes pré-moldadas, porque quando as lajes nervuradas aqui só tem cima e tal. Então, a gente tem esses vãos. Deixa eu pegar aqui, ó, no térreo, basicamente, que eu tenho aqui de vão entre apoio, a grosso modo aqui. Olha lá, 8,70. Então é grande, a carga é alta, vai ter gente aqui em cima, não podia estar. A viga tem 40 por 45 para ganhar um vão de 8,70 m, quase 9 metros, né? Aqui são os balcões do mesmo nível do térreo, que é a cobertura da garagem, isso aqui é a forma da piscina. E foi bem chato de fazer isso também, porque a forma é reta e essa casa aqui tá em, sei lá, 45 graus, 30 graus, nem lembro. 54 graus de inclinação da casa. Tem que ficar botando isso aqui, a locação da obra não foi fácil, até pessoal, topógrafo. Enfim, a gente botou tudo com ângulo certinho, mas ainda assim não era simples, né? Aí a folha 6, que é a. Aqui, ó. O que a gente fez? Mesma coisa, usei laje nervurada em tudo que eu podia. Eu gosto bastante de laje nervurada, não usei só porque eu gosto. Porque aqui o vão era de. Deixa eu botar pra todo mundo ver. Mais fácil, de eixo. Olha lá, 6,50 m. Por que eu fiz isso? Eu poderia ter usado laje pré-moldada? Poderia. Olha lá, 5,30 m. A gente usou uma laje de 33 aqui, né? Olha os trechinhos macios que eu falei aqui, ó. Por que eu fiz isso? Nesse trecho aqui, a gente tinha colocado viga, a gente tinha feito inicialmente dessa maneira, mas depois a gente desfez, porque não dava pra ficar no viga que tava atropelando tudo no forro, né? Quando a gente olhava aqui na foto, ó, olha como ficou diretão, assim, pro pessoal poder passar lá, tá vendo? Não tem uma viga obstruindo aqui, porque é o tanto de tubo, e tava passando muito próximo, tá vendo? Ia ter conflito. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar tudo isso aqui. Aí eu coloquei uma laje nervurada, eu protendi parte dela. Essa daqui também, essa é a laje que eu tava falando lá de cima, ó, ela tem 8,66, falei 12, né? Por a laje, né? Por 9,55. Basicamente 9 por 10, vai. Então tem 90 metros quadrados aí com laje de proteção, só que a carga aqui é muito alta. E tem jardim, tem, puta, um monte de coisa que eles pediram aqui. Essa carga ficou mais ou menos 1.000 kg por metro quadrado. Não ficou leve. Então, quando a gente olha aqui na forma, ó, as indicações de furo, a gente colocou, tá vendo? A gente colocou tudo que dava aqui. O pessoal tem, isso aqui é a lista de locação das lajes. Enfim, a gente colocou a nossa laje nervurada, beleza? Essa laje ficou mais baixa, de 28,5, que lembra que eu falei que não podia ter muita altura, que já passou ralando o forro aqui, ó. Tinha pouca altura, quer ver? Não é outra. Essa. Ó, aqui a gente só tinha, por baixo da laje,
22 centímetros. Passou tudo apertado. Então qualquer viga que eu tivesse aqui, ia ter um baita furo assim, ó. Ia ficar horrível. Então tirei tudo que dava de viga aqui pra protender a laje e desobstruir o caminho. Por isso que a gente usou proteção. Eu vou tentar achar as fotos aqui e colocar no vídeo em algum ponto só pra vocês verem como vai ficar. Esse furo aqui, gente, não tá errado, pelo amor de Deus. É que ele tava na forma e esse corte tava aqui meio que atropelando. O furo não ficou dentro da laje, ficou tranquilo. Só que só tá em planta e um tá em corte rebatido. Só que dentro da correria a gente acabou não subindo o corte, era só deslocar o corte e o furo ficasse fixo. Mas enfim, isso aqui não ficou assim. Tá vendo? Da mesma forma aqui, ó. Não tá dentro da laje. Isso aqui é só um corte rebatido e o furo, por ocasião, caiu aqui. Trecho maciço, a gente fez um monte de trecho maciço, a gente sabia que ia ter um monte de furo aí, a gente armou isso aqui. E, enfim, ainda assim o pessoal furou algumas cubetas da laje. Esse aqui é o triângulo lá, né, que a gente tava falando, lá na obra. Cadê? Ó, ele tem... Isso aqui foi meio chatinho de fazer, mas... Ó, 4,20 por 3 metros. Triangulinho razoável, né? 4 vezes 3, 12, por 2, 6 metros quadrados tem de furo aí. Aí o ângulo dele aqui, tudo certo. Ficou legal. Deixa eu ver a próxima forma. Cobertura agora. Folha 7. Ó, isso foi como ficou a forma. Então, isso aqui é as vigas em cima da escada. Lembra que tem duas bigonas que estão aqui, ó. Essas duas. Eu precisava ganhar esse vão e eu quis protender aqui. Eu falei, vou protender lá não. Aí eu acabei vencendo esse vãozão aqui, é muito grande. Tem, tem uns 10 metros aí, 9 metros e pouco. 9,40, 9,5. Aí, beleza. Isso aqui, ó, é o... Depois a gente acabou diminuindo um pouco, gente. Acho que tem que dar uma última revisão nessa pasta. Mas a gente acabou pegando aqui e tirando alguns tirantes, né? Meio que tirou um, só distribuiu. Foi tirando um sim, um não. E foi redistribuindo. Mas esse foi o conceito, né, dos tirantes aqui, como eles ficaram. A gente olhando agora os cortes. Vamos ver folha 8. É que essa pasta aqui tá nas folhas defasadas, tá tudo na rede, no Google Drive. Mas é mais ou menos isso. Olha lá. Que corte da garagem que eu falei que a laje passava por cima, porque aqui na 3D tá interrompido. Ó, a laje. Mas ela passa por cima. Então aqui no nosso desenho tá certinho, ó. O que que aconteceu? Essa aqui é a diferença da laje de uma pra outra, como ficou. Enfim, olha lá, a laje chanfrada, o tirante. Ficou certinho. Laje mergulhada e tal. Folha 9. Vamos ver aqui um monte de desenho lá, eu vou usar aqui, beleza. Bom, aqui, mesma coisa, laje mergulhada interna. A diferença de laje aqui, né? Como que elas ficaram no beiral. A escada metálica. Aqui tem o desenho da chapa, como que ficou tudo desenhado certinho. O desenho da escada da piscina lá embaixo, pra academia. Enfim. Folha 10, cadê? Aqui a gente tem uns cortinhos a menos, né? Mas... Aqui a gente tinha outros cortes, tudo um monte de corte na piscina que a gente passou, a piscina tinha muito nível. Enfim, não foi. Essa piscina foi bem chata de fazer também, tinha muito nível, muito furo, muita coisa. Então a gente acabou fazendo esses cortes aqui pra dar uma ajudada lá no pessoal, pra ter mais informação. Bom, beleza. Essa é a parte de forma, né? Agora vamos na parte de armação. Deixa eu pegar aqui na proteção. Deixa eu ver, não lembro a ordem das coisas. Isso aqui é viga, viga. Não, aqui são só as vigas. Laje. Basicamente, isso aqui é a armação protegida da laje. A gente colocou aqui os cabos, foi por onde puxou, pelo lado da escada e tal. Aqui tá a marcação dos pontos de deslocamento. A gente só fez aqui uma elevaçãozinha aqui. Como os cabos ficaram todos iguais, né? Basicamente foi isso. A gente desenhou aqui a escala, um para 25 vertical, um para 50 horizontal. Mas não tinha nada de muito especial. A armação da laje, mergulhada. Aqui, ó. Isso aqui, a armação de laje positiva. A gente colocou uma... Olha lá, nos trechos maciços, essas armadurinhas aqui. A gente colocou meio que uma malha de 8 aqui, de 10 alguns pontos, mas não era de 8, porque aqui tinha laje maciça, né? Ela acabava entrando. Então, no final das contas, meio que eu criei já uma malha em cima da laje aqui, não precisava disso tudo, mas já criei uma malha negativa ali pra poder fazer isso aqui, ó, na tela. Substituir, tá, né? A gente tirou isso aqui depois. Só pra fazer revisão antiga. Mas, isso aqui é a armadura de cisalhamento. Tem gente que não coloca, eu prefiro colocar tudo barrinho de 5 cada 20, esse ferro, o pessoal chama de ferro calcim. Ele fica assim dentro da nervura. Tem uma foto disso também aqui em algum lugar no Instagram, de como fica. Mas isso aqui a gente separa por cor, né? Onde a gente tem pico maior de tensão, eu coloco uma armadura um pouquinho mais pesada, que é essa verdinha aqui, né? 219, fio de 8 cada 15. O restante é isso. Eu sempre armo, às vezes tá dando zero, mas eu coloco uma armadura de cisalhamento na borda da laje, não tenho. Não pago pra ver, não. E o que mais interessante? Acho que é isso. Deixa eu ver. A laje. Que laje é essa? Então tem que ser essa. Tem a proteção da laje solar, aconteceu a mesma coisa, né? A gente colocou as proteções nos dois sentidos, elevação das placas. Beleza. E aqui. A armação da laje nesse nível. Tá vendo? Coloquei um negativinho aqui, 6,3 cada 15, só pra textura, 2 cada 15. E aqui a armação da laje em torno do furo, como ficou, né? Essa aqui é a armação negativa, aqui é a armação positiva, em torno do recorte da laje. E é isso. Aqui os mesmos ferros. E a armação da laje de borda, né? Que dá a volta na casa, que faz aquele beiral de cima, beiral duplo. Então, ferro de 10 cada 20. Ferro de 6,3 cada 15 no inferior, né? Que é no positivo, na face de baixo da laje. Acho que é isso, das partes legais, né? E armação de sapato. Acho que é isso. Bom, gente, como vocês viram aí, eu mostrei o detalhamento do projeto, meio rápido, né? Foi meia hora de vídeo ainda. Essa aqui é a segunda parte, né? Eu fiz em duas, justamente porque já tinha bastante vídeo, bastante coisa na primeira parte. Mas é mais pra vocês entenderem aí o conceito das coisas, né? Se eu for explicar o projeto inteiro, fica aqui 3 dias, né? Dá pra dar um curso só por esse projeto. Tem muito projeto legal pra falar. Tem um projeto da BYD que a gente fez no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Esse projeto é legal pra falar. Esse projeto tem mais do que um curso de pós-graduação e mestrado junto ali. Tanta coisa que a gente fez. Bloco para estrutura metálica, punção, cálculo de punção, laje nervurada protendida, mão francesa, cortina, parede com cortina de contenção. Porra, tem muita coisa. Esse projeto é um legal, porque eu não tô lá, né? Não tem como eu ir também, que a concessionária tá funcionando. Mas eu tenho algumas fotos, algumas coisas. Não tem tanta coisa, mas eu tenho o projeto. Eu tenho a foto depois, os vídeos depois de como ficou pronto. Eu não tenho um vídeo dentro da obra igual esse. Mas, no final das contas, acho que ficou legal, assim. Se vocês estiverem gostando disso aqui,
Vocês me falem aí, se vocês quiserem ver alguma coisa, porra, mostra tal coisa aí, eu tento mostrar. Mas espero que vocês estejam gostando disso aí. Tô compartilhando um pouco aqui do dia do escritório, como a gente faz, em obra, em projeto. E pra gente poder, enfim, trocar ideia aí, ver o que vocês acham. E se achar que vale a pena, que tô agregando alguma coisa aí, dá uma comentada. Fechou? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.